Olá, ouvintes! Estamos gravando diretamente da 15ª edição do SEBESP, o principal congresso da educação superior do Brasil. Os próximos episódios serão bate-papos especiais realizados ao vivo aqui do evento. Nesse episódio, vamos falar sobre o apoio e o importante papel do Conselho Nacional de Educação na modernização do ensino superior. E eu, Celso Nisquier, terei o prazer de conduzir essa conversa, tendo aqui comigo o presidente do Conselho de Administração da BMS, meu querido amigo Janguier Diniz, Alisson Massotti Carvalho, presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, e Henrique Sartori Prado, conselheiro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Prazer estar com vocês aqui hoje. Amigos, queria começar perguntando em relação ao ensino superior, qual é a pauta do momento dentro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação? Começo pelo presidente, naturalmente, professor Alisson. Bom, boa tarde a todos os ouvintes. Em nome do CNE, particularmente dos nossos colegas da Câmara de Educação Superior, nós agradecemos a gentileza do convite. Prazer estarmos aqui com vocês, conselheiro Henrique, que tem uma longa experiência, e eu que não tenho tanta longa experiência assim, mas já que a provocação inicial é sobre pauta, você, Celso, teve a oportunidade de participar conosco de uma sessão há uns 2 meses atrás, e neste momento a nossa pauta está sendo mediada pelos diálogos, ou seja, a Câmara de Educação Superior tem procurado ouvir todas as instituições representativas do ensino superior neste país, dos mais diversos matizes e formas de organização, tanto do setor público quanto do setor privado, e a ideia é que, fechado esse ciclo de escutas, de diálogos, nós consolidemos no plenário da SES, que é a Câmara de Educação Superior, pontos de encaminhamento em relação ao ensino superior. Se me permite aí uma outra provocação, você falou em modernização, né? Olha, eu acho que a gente está num momento tão disruptivo, talvez tenhamos que falar em transformação, porque vocês apresentaram lá pelo Fórum os 10 pontos, se eu não estou equivocado, me lembro deles. Então nós temos pontos importantes a serem tratados na avaliação, que dizem respeito a um diálogo com o INEP, pontos importantes a serem tratados na regulação, que dizem respeito principalmente ao diálogo com as séries, e nós temos também pontos importantíssimos a serem tratados com a sociedade, da qual vocês são uma representação importantíssima, em temas que estão aí diante de nós. Então, por exemplo, eu pego a proposta do INPA de criar uma graduação para funcionar agora já em 2024, integrando matemática, ciência de dados, ciência da computação, eles estão chamando lá, se não estou equivocado, de Marathon Valley. Isto e outras iniciativas que nós temos tido, como a Ilumina, ligada ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, lá em Campinas, estão mostrando que se, enquanto Estado, nós não formos rápidos, a sociedade vai criar um descompasso que vai provocar uma necessidade urgente de transformação. Então, temos que ajustar algumas coisas que dizem respeito à regulação atual, mas muito mais do que isso, nós temos que pensar num futuro imediato, que já chegou, nesse momento disruptivo que a gente vive, como é que nós vamos trabalhar com a questão da educação híbrida, apesar desse termo ter adquirido conotação meio pejorativa no meio universitário brasileiro. Nós temos que tratar da formação de professores num novo modelo, enquanto política de Estado, e não apenas de governo. Nós temos que tratar das diretrizes curriculares. Eu creio que esse é um ponto que o Conselho, particularmente a Câmara de Educação Superior, tem que se movimentar. Ela está se movimentando rápido, mas para que as diretrizes sejam diretrizes e não engessamentos semelhantes àqueles que a gente tinha na época do antigo Conselho Federal de Educação com os currículos mínimos. Então, esses são alguns dos desafios. Vou parar por aqui, que senão... Não, são muitos. Eu estou aprendendo aqui. São muitos desafios e antes de passar ao Janguier, eu queria parabenizar essa iniciativa, conselheiro Alisson, de diálogo com as entidades representativas. De fato, estivemos lá
enquanto fórum, enquanto a BMS, também apresentamos sugestões, inclusive a modernização do marco regulatório é o primeiro daqueles pontos, dos 10 pontos que apresentamos. Então, parabenizo e agradeço por essa atitude de diálogo muito importante, que eu penso que seja também a atitude do presidente Cury com relação ao papel que o Conselho Nacional de Educação deve ter nesse momento. Essa semana, colegas, eu vi uma frase que eu achei muito interessante. Ela diz o seguinte, que o governo pode não ser a solução dos nossos problemas, mas ele não pode ser o problema para as nossas soluções. Isso é interessante. Excelente. Eu quero cumprimentar os ouvintes, né, que estão nos ouvindo aqui nesse momento, cumprimentar o nosso presidente da BMS e os colegas educadores, conselheiros aqui, Alisson Massotti Carvalho, presidente da Câmara de Educação Superior, e o Henrique Sartori Prado, também que é conselheiro. Registrar a satisfação de estar aqui com vocês para falar sobre educação superior. Mas eu quero fazer uma pergunta para o Sartori em relação a duas questões muito em voga hoje, né? Que é, primeiro, em relação ao financiamento estudantil e, segundo, em relação à questão das medicinas, a necessidade de mais médicos no Brasil. A gente sabe que a necessidade de mais médicos no Brasil, principalmente em muitos municípios, né? Poucos municípios do Brasil têm a quantidade necessária de médicos, né? E como é que está, junto ao CNE, encaminhado os estudos sobre o novo financiamento estudantil, ou sobre abertura de protocolos no MEC para a criação de novos cursos de medicina? Queria ouvir a sua posição aí, e os ouvintes também, eu acho que estão ansiosos para isso. Então tá bom, já começamos bem, com duas perguntas excepcionais para uma tarde calorosa, né, conselheiro Alisson? Eu gostaria de agradecer, professor Celso, imensamente pela deferência, né, do convite de participar desse bate-papo, juntamente com o professor Janguier Diniz, professor Alisson. Todos aqui somos, ou pelo menos nos enquadramos nessa discussão de educação, né, cada um na sua propriedade, cada um no seu conhecimento. Estar ladeado aqui também pelo conselheiro Alisson é um motivo de orgulho, e é um motivo de orgulho também poder participar de mais um CBESP para conta, né? Desde 2016 eu tenho acompanhado o CBESP, meu primeiro CBESP acho que foi em Gramado, né? E de lá para cá acompanhando todos eles com bastante alegria. E não querendo deixar aqui a fala do conselheiro Alisson dissonante, mas talvez pela sua humildade, que ele sempre apresenta de forma tão sábia, mas a Câmara de Educação Superior também tem uma demanda estratégica, só para pegar o gancho com o mote do nosso congresso, né? E é uma encomenda do conselheiro também, dentro desse processo de ouvir, né, de dialogar com as entidades, traçar o planejamento estratégico de ações da Câmara de Educação Superior. Então eu fico muito feliz em ladeá-lo nesse momento e saber que ele também pensa estrategicamente como um papel preponderante, não só de ouvir as instituições, né, as associações, mas também trazer a prática daquilo que realmente podemos entregar. E eu costumo dizer, Janguier, na resposta dos seus questionamentos, que se você não tem um planejamento, você está inserido no planejamento de alguém, né? Então, que nós tenhamos o nosso, e obviamente concomitantemente com o do Ministério da Educação. E basicamente sobre os dois pontos que foi me questionado, nós temos duas comissões, né, que trata do financiamento estudantil, não propriamente dito do FIES, mas das modalidades de financiamento, da qual agora nas definições que nós estávamos aguardando por parte do governo federal, da composição tanto do Comitê Gestor do FIES quanto do ProUni, quais seriam os dirigentes, né, envolvidos nessa temática. Agora passaremos a discussão propriamente dito de um modelo, de ouvir, né, e também de diligenciar para entender qual vai ser o formato, havendo também o constante diálogo com o Congresso Nacional, que há também projetos de lei que foram recentemente protocolados, para nós entendermos o que também no papel do Conselho Nacional nós podemos atrair de oportunidades estratégicas para quem vai buscar esse financiamento, seja para o aluno, né, para a família, do itinerário, do sonho, né, de cursar educação superior, tanto quanto para as instituições. Então isso é importante também, não ficarmos somente na questão financeira, mas também saber o que podemos agregar
em matérias de avaliação, de regulação, de qualidade no ensino, uma vez participando das formas de financiamento que estão por vir, ou do resgate, né, de políticas exitosas que nós já tivemos. Em matéria da medicina, igualmente, nós temos uma comissão formada por membros, né, da Comissão da Educação Superior, obviamente dita, da qual nós estamos também nos debruçando sobre aquilo que foi objeto da Portaria 328, que era a formação de uma política de educação médica no Brasil, que infelizmente nós não tivemos. Nós agora nós temos a Portaria 650, que foi objeto, né, dessa nova configuração governamental. Nós estamos aguardando também as orientações do Ministério da Educação para saber aquilo que nós podemos agregar em relação ao debate sobre a formação médica e claro, também no monitoramento constante do que acontece hoje de fato no sistema, que são os protocolos de medicina abertos por via judicial. O Conselho não pode se omitir, e eu acredito que a orientação tanto do nosso presidente Cury quanto do presidente Alisson é para o acompanhamento e monitoramento constante, para que isso possa refletir em qualidade e segurança de oferta. Porque não adianta nós somente cumprirmos os requisitos obrigatórios que as diretrizes da medicina apontam, mas também dar segurança na oferta desses cursos, né, que já estão, inclusive, sendo autorizados. Então, nós temos que acompanhar para que o aluno, né, para que o estudante, para que a instituição estejam seguras nesse processo. Muito bom. É importante dizer que nós, como fórum, temos defendido a via dupla da autorização, né, que haja, de fato, o chamamento, no caso que se julgar conveniente, municípios que precisam desse atendimento, mas não se pode impedir que bons projetos de excelência, deem entrada normalmente com seu pedido junto ao MEC. Por exemplo, o Sírio-Libanês. Quem é que pode impedir, por exemplo, um projeto de excelência como o Sírio-Libanês em São Paulo? Verdade. Então não se deve criar nenhum tipo de restrição a bons projetos, porque senão a gente perde a chance de melhorar a qualidade que nós já temos. E parece que o Sírio-Libanês foi autorizado. Foi credenciado uma faculdade, nota máxima. Mas na área de saúde. Na área de saúde geral. Mas já saiu a medicina? Não, a medicina não. Eles não. Provavelmente vai sair por protocolo. Então, ou adesão ao novo edital que possa vir, se ele se enquadrar nos requisitos que ainda nós não conhecemos. Perfeito. Mas essa questão aí não somente da medicina, o que está acontecendo lá no CNE? Nós temos comissões específicas que tratam de cursos, como por exemplo a medicina, e temos comissão geral que trata dos cursos da área da saúde. Por quê? Porque nós estamos recebendo uma série de demandas que são pertinentes não apenas a um curso, a odonto, a medicina, mas são pertinentes a odonto, medicina, psicologia, enfermagem. Então, o que nós estamos tentando fazer? Ter uma estrutura macro que ela balize, que ela referencia as especificidades de cada área dos cursos da saúde. Este é um ponto importante a ser colocado. E um outro, no evento do SEMESP, o ano passado, se eu não estou equivocado, o tema é sobre o aluno, sim, né? Tinha uma chamada nesse sentido. E sobre financiamento, a gente tem que entender que o P, que vai garantir a permanência do aluno, porque não adianta nós termos financiamento para o ticket, mas nós temos que dar condições a esse aluno para que ele permaneça e que ele tenha condições de estudar para ter uma boa formação. O P, na minha opinião particular, aí eu não estou falando pelo conselho, eu entendo que esse P tem que ser um suporte para o aluno que não tem o público ou o privado rotulado na sua blusa, na sua indumentária. Ou seja, nós temos que pensar numa política que, independente deste aluno estar vinculado a uma instituição pública ou uma instituição privada, ele tenha o suporte para fazer uma boa formação. Perfeito. Muito bom. Excelente. Eu acho que a gente pode avançar aqui no assunto, o debate está excelente. Eu queria saber do conselheiro Alisson qual o enfoque e o produto final que a comissão espera, a comissão que verifica a necessidade de atualização da resolução 7/2017 sobre os cursos de pós-graduação estrito sensu. Né? Já existe, vamos dizer assim, algo que se pode esperar do resultado dessa comissão? Olha, essa comissão a gente tem se reunido praticamente quase todo mês. Ela é presidida pelo conselheiro Simadon, nosso vice-presidente, e ela tem como relator o nosso presidente, o conselheiro Cury. Nós estamos aí, creio que na fase final, vamos dizer assim, dos 75%,
para o encaminhamento após os ajustes com a atual presidência da CAPES. Então, nós tivemos a presença de uma série de representantes de pós-graduação na última reunião presencial, no mês de maio. Tivemos uma sessão dedicada exclusivamente e a gente falou muito, principalmente na questão da forma como os programas estão sendo avaliados e também na subsistência dos programas, principalmente em relação às parcerias interinstitucionais. Nós estamos falando dos MINTERs e dos DINTERs. Então, nós precisamos incentivar isso, mas de maneira que as instituições nucleadas, elas também possam adquirir um status, uma robustez, para que, por sua vez, elas possam auxiliar outras instituições. Agora, isso é um pequeno spoiler, né? Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Emoções. E aproveitando que a gente está falando, né, da pós-graduação estrito sensu, do mestrado, doutorado, existe alguma intenção do Conselho de repensar o critério mínimo de mestrados e doutorados para virar a universidade? Eu digo isso porque quando o ministro Paulo Renato aprovou a nova LDB, né, a nova LDB foi aprovada pelo Congresso, mas começou a implantação, ele tinha muito claramente no espírito a ideia da universidade especializada. E o caso que estava na cabeça dele era a Escola Paulista de Medicina. Não sei se vocês lembram muito bem. Atual Unifesp. Pois é, atual Unifesp. E isso se perdeu com essa exigência mínima de 4 mestrados e 2 doutorados. Não está na hora de rever isso e pensar de novo no modelo de universidade especializada para o Brasil? Claro, está mais do que premente, Celso. E eu falo isso, o Alex dá risada, porque eu gosto, às vezes, de dar umas provocadas ali, mas você sabe que isso é previsto na LDB, né? Então, o credenciamento de universidade específica da área do saber, né? Ali na área do conhecimento especificamente. E nós não temos a tradição regulatória de nem abrir para esse tipo de discussão, ou pelo menos nos últimos anos isso não aconteceu, e nem de incentivar instituições de ensino que se vocacionem naquele itinerário, naquela oferta de área específica, seja para a saúde. O conselheiro Alisson falou de algumas iniciativas na tecnologia, nós temos outras instituições vocacionadas à gestão, que hoje são referências de excelência no Brasil, né, ou pelo menos ilhas de excelência que nós temos em várias áreas do conhecimento. Então, está mais do que na hora da gente também estar patrocinando, ou pelo menos acompanhar essa discussão, para que a regulação possa evoluir para esse caminho, né? Porque a universidade especializada por campo do saber, ela é prevista em lei. E falta a gente agora condicionar, ou pelo menos repensar a resolução. Algumas obrigatoriedades que travam o sistema. É a resolução, né, do Conselho, que estabelece o mínimo. Então, aí, por isso que eu fiz a provocação, porque a gente tem que falar em transformação. Porque, na minha opinião, por trás dos critérios mínimos para se credenciar uma instituição enquanto universidade, nós temos que pensar qual modelo de ensino superior nós queremos para esse país. Então, se nós vamos manter a referência como um modelo das universidades públicas que prestam um serviço relevante à nação, é uma coisa. Agora, nós temos que entender que nós não teremos condições, temos que admitir isso com muita humildade, de atender a todos com o mesmo parâmetro. Então, nós temos demandas específicas, necessidades específicas, e o Conselho vai rever isso já está posto. Inclusive, nesta reunião a qual eu me referi, isso foi conversado, só não podemos adiantar, mas tenho certeza que haverá mudanças com relação a esse quesito. Muito bom. Eu queria perguntar para os dois, né, com a opinião dos dois, nesse processo de modernização, né, que está havendo, né, que os senhores comentaram sobre o parecer do CNE, sobre a aprendizagem híbrida, né, que ainda não foi homologado. De que forma esse parecer pode mudar a lógica metodológica da educação superior? Professor Janguier, você vai fazer essa pergunta na frente do Celso? Como é que você faz um negócio desse? Olha, o que aconteceu? Nós tomamos uma decisão, era uma comissão bicameral que ia tratar da educação básica e da educação superior. Então, o que nós fizemos? Aprovamos uma parte com esse desmembramento e a outra já está pronta, só que nós pretendemos alterar este termo, educação híbrida,
porque o nosso presidente, conselheiro Cury, em todo lugar, quando ele fala sobre isso, as pessoas não entendem, ele brinca que às vezes ele parece que está falando javanês. Aí ele explica, então vai haver uma alteração no termo, mas por que eu fiz a provocação com o nosso presidente Celso aqui? Porque ele sempre defende uma referência dos quadrantes híbridos, né? Ou seja, a sincronia temporal, ela não precisa necessariamente ser acompanhada por uma sincronia presencial. Perfeito. Então, este é o modelo, e aí um desafio que advém dele é fazer a concatenação desta nova perspectiva com aquilo que nós já temos de regulação para a educação superior, no caso da educação à distância. Então, eu creio que esta concatenação, essa sinergia, ela vai ter que acontecer, e a resolução, vamos continuar utilizando, pelo menos por enquanto, este termo educação híbrida, ela creio que vai possibilitar uma nova estratégia metodológica para nós trabalharmos com a educação superior. Bem, educação é educação. Educação é educação. Híbrido, online, presencial são instrumentos. Né? E eu acredito, de uma forma bastante progressista da matéria, que está mais do que na hora, não de uma reflexão somente. Eu acho que a gente reflete às vezes muito, né? Conversa bastante, mas às vezes acabamos entregando pouco. Eu falo em termos de governo, conselho, instituições de ensino. Então, por que não promovermos uma discussão terminativa sobre as duas modalidades, né? Presencial e à distância? Por que isso não pode estar empregado nos PDIs das instituições como uma coisa só? E cada instituição, seja ela pública ou privada, possa fazer sua escolha de oferta, seja dentro de uma disciplina, de uma proposta curricular, de uma estrutura curricular, né, assim proposta, entregando, conhecendo aquilo que está no artigo 80 da LDB, por exemplo, que é uma mediação, que é um uso de uma ferramenta, né, e não por si só tem que ser uma ideia uníssona ou única, melhor falando, que tem que ser uma segregação, uma dicotomia de modalidades. Eu concordo inteiramente. Inclusive, nós também defendemos o credenciamento único, né? Como você diz, está lá no PDI. Isso, credenciou. Credenciou, porque quando você tem 2 credenciamentos, você tem cerca de 40% das instituições do Brasil que tem credenciamento. Talvez o número tenha aumentado um pouco. Acho que é pouco, aumentou pouco, hein? E as outras 60%, quase 60% que não têm o credenciamento, sofrem, muitas vezes eu vou chamar aqui um termo que pode ser forte, uma concorrência desleal daquelas que têm o credenciamento, quando elas poderiam, depois da pandemia, com 2 anos de experiência de oferta de atividades remotas, estar oferecendo seus programas no mínimo para poder se defender daquelas que já possuem o credenciamento EAD e expandiram as suas redes de forma mais intensa. Então, até para criar uma certa equiparação entre as instituições, eu acho que essa é uma excelente demanda para um novo marco regulatório. Exatamente. Esse novo marco regulatório, que nós esperamos que saia logo, a gente tem conversado com a SERES sobre isso, ele tem que contemplar estas necessidades que não estavam postas há 4 anos atrás. Mas será que não é o caso de o Conselho mandar contribuições para Nós já mandamos, professor Janguier, tem 2 anos que nós estamos conversando quase que mensalmente com a SERES sobre isso. Eu acho que o Conselho ele representa políticas de Estado. Isso. Enquanto que a SERES representa política de governo atual. Sim, entendeu? mas nós temos conversado não somente com a SERES, com o INEP, sobre o instrumento de avaliação, forma de avaliação. Muitos conselheiros têm aquilo que a gente chama de experiência de chão de avaliação. Então a gente tem conversado. Essa semana, por exemplo, nós ficamos aí terça até quase 8h30 da noite, conversando com o diretor da SERES sobre uma série de processos exatamente para caminharmos dentro deste marco regulatório a um acordo, mas já pontuando as demandas que existem para o novo marco. Agora, tem uma pergunta que vocês não fizeram. Vocês falaram de educação híbrida. Ok, excelente. Então vamos fazer, diga aí qual é. ainda dá tempo. Dentro da questão das mudanças, das transformações, a resolução sobre extensão, ela tem sido vista, na minha opinião, de uma forma muito negativa. Eu creio que esta resolução ela é um ponto de inflexão e de mudança muito interessante, porque ela permite sairmos daquelas estruturas curriculares. Eu já aboli essa expressão
cadeia de pré-requisitos e grade curricular, né? Elas são... Já era. Já são muito ruins. Grade parece prisão. Né? Exatamente. Grade e cadeia não combinam bem. É um cárcere. Para a educação. Então, sair desse cárcere metafórico, mas ter uma outra forma de trabalhar as disciplinas, numa perspectiva interdisciplinar, multiprofissional, que é exatamente isto que o mercado está demandando. Então, a gente faz com que os profissionais eles saiam dos seus quadrados e possam, dentro de uma disciplina, ter uma interação entre várias áreas do conhecimento, dentro daquele campo específico de formação. Isso vai contribuir muito para a formação profissional. Inclusive, conselheiro Alisson, nós, quando estivemos com o ministro, né, o fórum fez a primeira reunião de trabalho com o ministro, a gente apresentou essa ideia de usar a extensão como uma ferramenta, né, um espaço curricular para fazer recuperação de aprendizagem dos jovens da educação básica, principalmente os alunos das licenciaturas. Então, há que se ter essa visão da extensão como um espaço de possibilidades. Sim. E não como mais uma burocracia do... Mas eu já, assim como o presidente Alisson já recebeu alguns questionamentos, eu também recebi alguns questionamentos, algumas dúvidas na relação que extensão, que recai naquilo que nós acabamos de falar. A extensão pode ser presencial ou à distância? Né? Ela pode utilizar ferramentas híbridas ou não? Ela tem que ser no local da sede onde o aluno faz o curso dele, no caso, se ele está estudando a modalidade à distância? São questionamentos que a gente também tem que avançar. Nós entendemos pela resolução que ainda está em vigor que a extensão é presencial até na modalidade EAD. Aguarde o mês de junho. Opa! Vocês veem porque vocês têm que ouvir o podcast da BMS. Quer dizer, é uma fonte de informações e até de antecipação. Vários spoilers, hein? Mas eu não falei qual. Só falei aguarde. Eu quero agradecer muito, estamos infelizmente chegando ao fim, agradecer muito a presença do conselheiro Alisson Massotti Carvalho, presidente da Câmara de Educação Superior, querido amigo, conselheiro Henrique Sartori Prado, também um grande conselheiro, já em pouco tempo de atuação, demonstra um talento muito grande, que já trabalhou no Conselho antes, já trabalhou no MEC, portanto contribui com certeza com a sua experiência para todos os trabalhos do Conselho. E meu amigo Janguier Diniz, o grande obstinado Mor, que conduz que nos inspira aqui na condução de todos os assuntos do Fórum, como ex-secretário executivo também, como presidente do Conselho de Administração da BMS. Agradeço a todos que estão nos ouvindo e espero encontrá-los no próximo episódio do podcast E por Falar em Educação da nossa ABMS. Muito obrigado. Show de bola. Obrigado, presidente. Obrigado.